Esta é a minha Bíblia. Ela é minha principal fonte de alimento espiritual. Vou lê-la todos os dias e me tornar tudo o que Deus quer que eu seja. Minha mente será renovada, minha vida será transformada. Vou me render completamente a Cristo. Portanto, vou guardar sua palavra em meu coração para que eu possa ser tudo o que Deus planejou para mim. Sejam amém. Se puderem permanecer de pé em homenagem à palavra de Deus, vamos para o Evangelho de João, o 11º capítulo. O Evangelho de João, o 11º capítulo. Vou começar no versículo 38. As Escrituras dizem: então Jesus, novamente gemendo em si mesmo, veio ao túmulo. Era uma caverna e uma pedra estava sobre ela, e Jesus disse: tirem a pedra. E Marta, a irmã do falecido, disse a ele: Senhor, já há mau cheiro, pois ele está morto há 4 dias. E Jesus disse a ela: não te disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra de onde o homem morto estava deitado, e Jesus levantou seus olhos e disse ao Pai: Pai, eu te agradeço por teres me ouvido, e eu sei que você sempre me ouve, mas por causa das pessoas que estão aqui eu disse isso, para que elas possam acreditar. Me enviou. E quando ele disse essas coisas, ele gritou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Agora, quando ele disse essas coisas, desculpe, eu já li isso. E aquele que estava morto saiu com mãos e pés amarrados com faixas mortuárias e o rosto envolto em um pano. E Jesus disse a eles: desamarrem-no e deixem-no ir. Lá, verso 53. A partir daquele dia, eles planejaram matar ele, a morte. Agora, tanto os principais sacerdotes quanto os fariseus tinham dado uma ordem de que, se alguém soubesse onde ele estava, deveria informar para que pudessem capturá-lo. Indo para o capítulo 12, começando no verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus veio a Betânia, onde estava Lázaro, que havia estado morto, a quem ele ressuscitou dos mortos. E lá, eles fizeram um jantar para ele, e Marta serviu. Mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E então Maria tomou uma libra de óleo muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos, e a casa foi preenchida com a fragrância do óleo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que o trairia, disse: por que este óleo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Isso ele disse não porque se importasse com os pobres, mas porque ele era um ladrão e tinha a caixa de dinheiro e costumava pegar o que colocavam nela. Mas Jesus disse: deixe-a em paz. Ela guardou isso para o dia do meu enterro. Os pobres vocês sempre terão, mas a mim vocês nem sempre terão. Agora, muitos dos judeus sabiam que ele estava lá e vieram, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Mas os principais sacerdotes conspiraram para matar Lázaro também. Por quê? Por causa dele, muitos dos judeus foram embora e acreditaram em Jesus. Hoje estamos retomando este texto, retornando a este texto pela segunda vez, e estamos continuando com nossa série chamada Antes. Como é a vida antes da ressurreição? Quantos de vocês sabem que nem sempre parece como deveria, como vocês pensariam que seria? Nem sempre parece que está melhorando antes de realmente melhorar. Às vezes menos vida pode parecer, menos milagroso e mais bagunçado mesmo antes de você ver o milagre. Como é a vida antes. E eu quero falar com você uma segunda semana sobre o assunto, o efeito Lázaro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Oro para que ela ministre a cada alma. Em nome poderoso de Jesus. E todos disseram amém. Podem se sentar. A ressurreição de Lázaro é significativa na narrativa da salvação, porque foi o gatilho, o que deu início às fases finais do ministério de Jesus aqui nesta terra, que é claro culminou na gloriosa ressurreição, onde ele derrotou a morte, o inferno e o túmulo, mas também nos 40 dias que se seguiram. A ressurreição de Lázaro foi o que deu início a tudo. A propósito, você nunca sabe quando enfrentará um momento ou um evento que te lança ao destino que Deus tem para você. Você talvez nunca saiba como é, talvez não se pareça com você como você pensou que seria. Muitas vezes momentos divinos vêm maravilhosamente disfarçados como problemas. Eu chamo-os de proportunidades.
problemas que disfarçam oportunidades. E se você olhar através das Escrituras, descobrirá que de fato esse foi o caso com muitas pessoas. Para Davi foi uma oportunidade chamada Golias. Para José era uma oportunidade disfarçada de prisão. Para Daniel foi uma oportunidade disfarçada como a cova de um leão. Para Sadraque, Mesaque e Abednego foi disfarçada como uma fornalha ardente. Para Esther foi uma oportunidade disfarçada como uma sentença de morte sobre seu povo. E neste caso foi uma oportunidade disfarçada como um homem que estava morto há 4 anos. Você nunca saiba quando a oportunidade ou o evento que desencadeará o destino que Deus tem para a sua vida entrará na sua vida. Esteja sempre pronto, sempre. Permaneça fiel. Sempre perceba que Deus pode estar fazendo algo, mesmo que não pareça. O efeito Lázaro. Na verdade, este foi o evento que eles disseram que daquele dia em diante eles planejaram matá-lo. Eles sabiam agora que ele havia ressuscitado um homem que estava morto há 4 dias. Dias que não havia como parar a disseminação da crença de que este era o Messias. Todos estavam deixando-os e seguindo ele por causa de Lázaro. Aliás, sua vida faz com que as pessoas deixem o inimigo e deixem a escuridão e deixar o pecado e começar a seguir Jesus. Sua vida deve ter um efeito sobre outras pessoas. Deixe sua luz brilhar diante dos homens para que vejam suas boas obras e glorifiquem seu Pai no céu. Sua luz deve ser vivida como uma luz, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. E assim começamos a nos aprofundar nesta história. E nossa premissa era que esta história era uma preparação. Esta história preparou Jesus para a sua ressurreição. Ele fez uma pessoa que estava morta há 4 dias sair do túmulo, e então ele estava pronto para 3 dias no túmulo. Deus sempre preparará você antes do que você passa. E o efeito Lázaro é exatamente isso. Como Deus nos prepara pelas coisas que passamos para uma vida de servidão a Ele. E só para garantir que todos estão na mesma página, deixe-me revisar rapidamente o que aprendemos na semana passada. A primeira coisa que aprendemos é que o efeito Lázaro nos ensina que os atrasos são negações. Jesus esperou, dizem as Escrituras, mais 2 dias. Ele amava Maria e Marta e Lázaro. Então ele esperou mais 2 dias. Quantos de vocês sabem que quando Deus espera, não é porque Deus quer que você sofra mais? Quando Deus espera, não é porque gosta de ver você sofrer. Quando Deus espera, é porque Ele tem algo melhor em mente para você. Eles queriam uma cura, Deus queria dar-lhes uma ressurreição. Deus tem algo preparado para você. Pastor, você não sabe há quanto tempo estou esperando. Pastor, você não sabe há quanto tempo tenho esperado. Continue firme, continue esperando. Deus tem coisas boas preparadas para você. Atrasos não são negativas. Atrasos são oportunidades para crescer. Eles nos fazem crescer nas áreas em que o inimigo foi enviado para nos afligir. Deus repropositar a dor e Ele produz uma pessoa melhor do que existia antes. Atrasos são oportunidades para crescer em nossa confiança. Confiança é a linguagem do amor do céu. Deus ama ser confiado. Quando você confia em Deus, Ele se sente bem por dentro, porque a confiança é o meio de troca, é o que permite a Deus fazer o que Ele quer em sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o e Ele endireitará as suas veredas. E então nós olhamos, é uma oportunidade crescer na nossa confiança. E por último, aprendemos que é uma oportunidade para aprofundar nossa compreensão de quem Ele é. Ele esperou 2 dias e não 1 dia. Ele não veio imediatamente e Ele esperou 2 dias porque os judeus acreditavam que se alguém estivesse morto por 4 dias... A propósito, isso significa que quando Jesus recebeu a notícia, Lázaro já estava morto. Porque 4 dias menos 2 dias que Ele esperou é quanto tempo? Agora, não é uma pergunta difícil. 4 menos 2 é 2. E então Jesus esperou 2 dias extras, porque os judeus acreditavam que se alguém estivesse morto por 3 dias, sua alma ainda estava
no corpo, e eles poderiam ser acordados de seu sono. Mas após 3 dias, se alguém estivesse morto por 4, seu espírito teria partido e não havia mais como acordá-los. Maneira daquela pessoa jamais voltar à vida novamente. Mas Jesus queria que aqueles que ele amava entendessem quem ele era, que ele não era apenas um curador, que ele não era apenas um profeta, que ele não era apenas um Deus em seu molde, mas ele era Deus manifestado em carne, o Deus original que no início soprou seu espírito no corpo de um homem e poderia chamá-lo de volta. Atrasos não são negativas. Depois aprendemos número 2, que ele é um Deus de agora. O efeito Lázaro nos ensina que mesmo quando as coisas parecem além das limitações humanas, que Deus pode fazê-lo. Enfim, quantos de vocês sabem que às vezes precisamos nos lembrar disso, que Deus pode fazer isso de qualquer maneira, porque às vezes parece que está além do nosso, não há mais volta agora. Esta situação nunca vai se tornar melhor agora. Isso foi além do ponto onde poderia voltar atrás. Mas quantos de vocês sabem que há uma velha canção que diz: tarde da noite, Deus vai virar a situação. Deus ainda pode virar a situação. Ele é um mesmo agora. Deus. Aprendemos então que nos efeitos de Lázaro devemos fazer a nossa parte. No milagre, devemos participar no que Deus tem para nós. E aprendemos que Jesus deu-lhes comandos para participar no milagre, que a intervenção de Deus em nossas vidas vem pelo nosso convite a Deus em nossas vidas. E a última coisa que vimos na semana passada, que uma vez que somos livres, precisamos permanecer livres. Que Lázaro saiu do túmulo, que ele foi salvo da morte. Você e eu nascemos de novo, pelo menos a maioria de nós. Fomos salvos das consequências ou da sentença do pecado sobre nossa vida. Mas quantos de vocês sabem, mesmo depois que as pessoas chegam a Cristo, elas ainda estão presas? Simulation. Algumas pessoas, mesmo depois de virem a Cristo, precisam ser libertas e deixadas ir. Por quê? Porque estão presas em velhas mentalidades. Elas estão presas em coisas que as mantêm vivendo menos do que Deus tem para elas. Muitas vezes é uma teologia ruim. Muitas vezes são coisas que elas adquiriram ao longo do caminho. Muitas vezes são coisas que o ambiente delas e a vida os ensinou. E por causa dessas coisas, eles estão vivendo presos. Mas quantos de vocês sabem que quando chegamos a Cristo, existe algo chamado discipulado, onde crescemos, aprendemos, e nossa mente é renovada e aprendemos a viver na plenitude do que Deus tem para nós. O efeito Lázaro nos ensina essas coisas. É algo que Deus coloca em nós enquanto passamos por tudo o que estamos passando. Tudo que foi enviado para nos afligir acaba nos fazendo crescer. E hoje quero aprofundar um pouco mais no texto e aprender algumas outras verdades. O efeito Lázaro nos ensina o poder do nosso propósito. Veja, muitas pessoas vivem a vida sem rumo. Muitas pessoas nunca vivem a vida com um propósito. Todo mundo está aqui em uma missão e ninguém está aqui por acidente. Na verdade, sua existência é a prova de que Deus queria que você fizesse algo nesta terra. Porque ouça-me, o propósito sempre precede a criação, certo? Você não projeta uma coisa e depois determina o que ela vai fazer. Você determina o que a coisa vai fazer e depois a projeta. Propósito. E é por isso que enquanto você e eu estávamos no ventre de nossa mãe, Deus nos formou de tal maneira que somos moldados e feitos exatamente com um propósito que Deus não construiu arbitrariamente. Deus construiu você com uma missão em mente. Você é do jeito que é de propósito. Você não é construído e estruturado por acidente. Você tem os dons e os talentos e a habilidade que Deus lhe deu, porque você está aqui em uma missão. E o problema com muitas pessoas é que vivem sem objetivo. E quando você vive sem objetivo, você está sujeito a ser derrotado de maneiras que nunca teria sido derrotado se vivesse com propósito. O propósito coloca uma proteção sobre sua vida. Diga, onde vemos isso na história? João, capítulo 11, versículo número 7. Assim que ele soube que estava doente, ele ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos para a Judeia novamente. Os discípulos disseram a ele: Rabi, ultimamente os judeus procuraram apedrejar-te. Vais lá de novo? Jesus respondeu: não são 12 horas no dia? Se alguém anda durante o dia, não tropeça porque vê a luz do mundo, mas se alguém anda durante a noite, tropeça porque a luz não está nele. Eles olharam para Jesus e disseram: Jesus, você não percebe que se voltar para a Judeia, eles vão te matar? E aqui está o que Jesus disse, parafraseando. Ele disse: eles não podem. Simulação.
Agora eles não podiam, porque Jesus era Deus e ninguém tirou a vida de Jesus. Ei, ele entregou a própria vida. Mas a outra razão pela qual eles não podiam é porque sua missão não estava concluída. Veja, uma das coisas que você precisa perceber sobre sua missão é que se você for fiel à sua missão, há uma proteção sobre sua vida. Realmente não há nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Quando há uma missão na sua vida, há uma autoridade na sua vida. Você não teme coisas que outras pessoas temeriam, porque percebe que está vivendo uma missão do céu e tem a autoridade do Todo-Poderoso em sua vida. Jesus disse que eles não podem. Na verdade, há muitos casos nas Escrituras onde eles tentaram. João capítulo 10, versículo 39. Novamente, eles tentaram prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Você sabe de quantas coisas você escapará que deveriam te derrubar se você estiver cumprindo sua missão? Você vai pensar consigo mesmo: bem, eu não entendo como eu saí dessa. Eu não entendo porque eles não saíram dessa. Eu não entendo por quê. Porque você está caminhando na sua missão. João capítulo 7, versículo número 30. Eles procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele porque sua hora ainda não havia chegado. Há uma autoridade sobre você quando está caminhando em sua missão. Mas então, chegou a hora. Então foi a hora dele ir para a cruz. E em Mateus 26, versículo 45, ele então veio aos seus discípulos. Ele já havia orado. Ele passou pela árdua provação do jardim do Getsemane e veio aos seus discípulos e disse a eles: durmam e descanse mais tarde. Veja, a hora está próxima e o Filho do Homem está sendo traído nas mãos dos pecadores. A hora chegou. Em outras palavras, agora é hora de eles poderem me levar, não porque tem autoridade sobre mim, mas porque a hora chegou. A tarefa passou para outra fase. Posso te dizer, sim, sua tarefa traz consigo uma autoridade. Então, verso número 52 de Mateus 26. Então Jesus disse a ele, Pedro apareceu, Pedro começou a lutar. A propósito, vou pregar uma mensagem, acho que na próxima semana, sobre Pedro chamada Eu Falei Sério quando disse. Alguns de vocês estão pensando, eu entendo, pastor, porque você quis dizer isso quando você disse também, certo? Pedro sacou sua espada. Ele estava tipo, sim, isso mesmo, estou pronto para morrer, estou pronto para lutar por você. Ele sacou sua espada e Jesus disse, guarde sua espada no lugar dela. Pois todos os que usam a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele enviará imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Você não entende, eles não são me pegando, eles não estão me prendendo, eles não estão me levando, porque tem autoridade sobre mim. Eles me levam porque faz parte da missão. Quando você está em uma missão, estou te dizendo, o poder de Deus está sobre a sua vida. E isso não é apenas Jesus. O apóstolo Paulo também falou assim. Veja, quando você entende que está aqui por um propósito, aqui está o que o apóstolo Paulo disse. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo número 6. Ele disse, porque agora estou pronto para ser oferecido. Pare. Quantos de vocês gostariam de morrer assim? Estou acabado. Sim, terminei. Agora estou pronto para sair sob meus termos. Veja o que ele disse. Ele disse, agora estou pronto para ser oferecido e o momento da minha partida está próximo. Não porque eles estão me levando, mas porque, veja isso. Lutei o bom combate, terminei. Meu curso, minha tarefa está concluída e agora está tudo bem para eu sair. Não porque eles têm autoridade sobre mim, mas porque fiz o que Deus me pediu para fazer com a minha vida. Daqui em diante, aguardada para mim a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. E se você ler o apóstolo Paulo, sabe sobre o que ele escreve? Ele disse, o diabo tentou me matar várias vezes. Ouça. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ele disse, eu estava no orfanato da morte. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia fiquei no fundo do mar. Em viagens frequentes, em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos de meus próprios compatriotas, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em cansaço e labuta, em insônia frequente, em fome e sede, em jejuns frequentes, em frio e nudez. Adivinha o que ele disse? O diabo estava sempre tentando me matar, mas ele não podia, porque muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Por quê? Porque estou em missão.
Estou aqui de propósito. Descubra o que está aqui para fazer. Descubra como Deus quer usar sua vida. Você pode ainda não saber qual é a grande coisa, mas comece com as pequenas coisas. Deixe sua luz brilhar. Quando você está em missão, há autoridade sobre sua vida. O efeito de Lázaro vai te ensinar o poder protetor do seu propósito. Receba as suas ordens de marcha. Ouça-me, porém, você tem que ser motivado pela coisa certa. Muitas pessoas têm suas tarefas motivadas por recompensas terrenas. Graças a Deus, pelas coisas boas que desfrutamos aqui na terra, você receberá bênçãos terrenas se buscar coisas celestiais. Mas isso nunca vai te sustentar, porque as coisas terrenas eventualmente se desgastam. Quando você tem, quando você teve, quando você viveu, quando você dirigiu, quando você vestiu, quando você comeu lá, quando você fez todas essas coisas, Salomão tinha tudo e olhou para o fim de sua vida e ele disse: vaidade, vaidade, vaidade. Tem que haver algo mais que te motiva. Tem que haver algo mais que te faz levantar de manhã. Ouça o que o apóstolo Paulo disse, 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, na mensagem. Ele diz: você assume. Ele diz: estou prestes a morrer, minha vida uma oferta no altar de Deus. Esta é a única corrida que vale a pena correr. Corri intensamente até o fim, acreditei o tempo todo. Tudo o que resta agora para mim são os aplausos de Deus. Aplausos. Pode confiar, Ele é um juiz honesto. Ele fará o que é certo, não apenas por mim, mas por todos que aguardam ansiosamente sua vinda. O que motivou Paulo? Paulo vivia para uma única audiência. Veja, há muitas pessoas, elas são motivadas quando alguém diz obrigado. Elas estão motivados por reconhecimento. Eles são motivados pelo que alcançam e pelo status que têm. Todas essas coisas são boas, mas não vão te impulsionar, porque chegará um dia em que nenhuma disso vai importar, já que muitas pessoas ricas que tinham tudo, muitos astros e atores morreram deprimidos e se mataram, porque você não pode viver para isso. Você tem que viver por um propósito maior, o público de um só. De fato, Paulo escreveu estas palavras muito intencionalmente. Ele escreveu estas palavras por volta do ano 67 depois de Cristo. Nero era então o imperador, e Nero era um homem muito obeso, e ele decidiu que queria participar dos Jogos Olímpicos. Todo mundo quer ser uma estrela, todo mundo quer ser um atleta. Você conversa com caras da minha idade e eles falam sobre como poderiam ter se tornado profissionais e como poderiam ter feito isso e aquilo, e sempre penso comigo mesmo: se você pudesse, você teria, mas o fato de não ter feito significa que não conseguiu. Justo para mim, certo? Bem, sim, mas eu tive essa lesão e tive aquela lesão e então ok, tudo bem, vamos continuar, certo? O Nero queria ser atleta, mas estava acima do peso, então queria participar das Olimpíadas. E assim, em vez de participar do decátulo, em vez de, você sabe, se juntar onde você tinha que correr, ou pular, ou qualquer coisa, você sabe o que ele se juntou? Corrida de bigas. Sabe por quê? Porque na corrida de bigas você apenas se senta no assento velho da biga, ou você fica em pé e os cavalos te puxam. Mas aqui estava o problema: ele era tão grande que quando os cavalos começaram a correr, foram necessários 10 deles para puxá-lo. A propósito, ele caiu da carruagem no meio da corrida e eles vieram correndo e tiveram que colocá-lo de volta, e depois pessoas tiveram que ficar na carruagem com ele para garantir que ele não caísse da carruagem novamente. Mas você sabe o que aconteceu? No final da corrida, ele fez com que o coroassem como o campeão, mesmo que ele não tenha vencido. Porque você sabe o quê? Aqui está alguém que tinha tudo e ainda estava procurando por mais. Eu preciso de alguém para me fazer sentir bem. Eu preciso de alguém para me dizer que sou maravilhoso. E enquanto ele voltava pelas ruas de Roma, todos estavam se curvando diante dele e celebrando o falso campeão. Mas havia um grupo de pessoas que não se curvaria, e eram os cristãos. Então ele ficou bravo e decidiu matar cristãos todos os dias ao longo do caminho. E o apóstolo Paulo está agora em prisão domiciliar quando escreve isso. E ele escreve isso de forma muito intencional. E aqui está o que ele basicamente está dizendo: eu não corri minha corrida como esse palhaço correu sua corrida. Este palhaço correu sua corrida para obter os aplausos das pessoas, mas não é por isso que eu estou correndo minha corrida. Estou correndo minha corrida por algo muito mais importante, muito mais. Estou vivendo para um público de uma só pessoa. Estou correndo minha corrida para ser coroado pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Há um poder protetor na sua vida quando você vive seu propósito, sabendo que está vivendo por algo mais do que recompensas terrenas, mas recompensas eternas. Tudo o que você recebe aqui nesta terra desaparecerá. Tudo o que você guardar no céu durará para sempre. O efeito Lázaro
Em segundo lugar, isso nos ensina o que aprendemos a. Ensina-nos a aprender a andar pelo que Deus disse, em vez de pelo que vemos. Veja, para muitos de nós, a razão pela qual nunca somos coroados, a razão pela qual nunca superamos, A razão pela qual sempre ficamos presos é porque sempre há uma batalha nesta vida entre o que Deus disse e o que você veremos. Há sempre uma tensão entre os dois. Na maioria das vezes na sua vida, o que Deus prometeu a você será diferente do que você vê com seus olhos. O que Deus disse será drasticamente diferente de tudo que você pode ver ao seu redor. E o nosso problema é que nós Andar pela visão e não pela fé, quando a Escritura nos diz para andar pela fé e não pela visão, e a maneira de andar pela fé e não pela visão é andarmos pelo que Deus disse, apesar do que vemos. Observe João capítulo 11, versículo 11. Essas coisas ele disse, e depois ele disse a eles: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu posso ir despertar ele. E os discípulos disseram a ele: Senhor, se ele está dormindo, ele vai melhorar. No entanto, Jesus estava falando sobre a morte, mas eles pensaram que ele estava falando sobre tirar um descanso dormindo. Então Jesus disse a eles claramente: Lázaro está morto. Jesus está se guiando pelo que Deus disse, não pelo que ele vê. Eles estão se guiando pelo que veem, não pelo que Deus disse. Esta não é a primeira vez que Jesus fala assim. Na verdade, quando Pedro, Tiago e João foram com Jesus para a ressurreição da filha de Jairo, Jesus entrou lá e na companhia de muitas pessoas ele disse: ela não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz, eles riram dele com desdém. Porque quando você segue o que Deus disse, em vez do que você vê, parecerá ridículo. Você consegue imaginar David enfrentando Golias? olhando para Golias com um estilingue e 5 pedras. Golias está coberto da cabeça aos pés. Ele olha para ele e diz: hoje vou tirar sua cabeça de você. Hoje vou alimentar seu corpo aos carniçais do ar. Você poderia imaginar olhando para esse cara, ouvindo David, você diria: olhe para esse garoto, esse garoto é corajoso, hein? Ele é meio estúpido, mas é corajoso, certo? Dá para imaginar todos os grandes homens e mulheres de Deus encarando suas situações. Dá para reimaginar Sadraque, Mesaque e Abednego dizendo ao rei que: rei, nós não vamos nos prostrar diante de você. Mas se você ainda assim decidir nos lançar na fornalha ardente, nosso Deus é capaz. Vejam, vocês perderam isso bem ali, porque a forma como a maioria das pessoas lê isso é: bem, não estamos nos curvando e você sabe, Deus é capaz e Ele pode ou não pode. Mas isso não é o que eles disseram. Eles disseram: rei, não vamos nos curvar. Queremos que você saiba que se nos jogar lá, Deus ainda é capaz, Deus ainda pode fazer isso, Deus é tão poderoso. Olha, ei pessoal, olhem, você é louco, você vai morrer lá. Veja, quando Deus te diz algo, muitas vezes parece ridículo. Ele não está morto, ele está dormindo. Ele se aproxima do túmulo. Removam a pedra. Agora ele fede. Eu não te disse que se você acreditasse veria a glória de Deus? Quantos de vocês já chegaram a esse ponto na vida, onde o que parece impossível, e você começa a seguir por esse caminho aqui, e de repente você ouve o Espírito Santo dentro de você, dizendo: mas eu não te disse, mas eu não te disse, mas eu não te disse. Você tem que ficar com a palavra, apesar do que vê no seu vida. E aqui está a razão. A palavra de Deus é poderosa. Nós não entendemos, eu não acredito em quão poderosa é a palavra de Deus. Nós equiparamos a palavra de Deus à palavra falada de outra pessoa. Nós não entendemos que a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, tem o poder de sustentar o universo inteiro. O universo inteiro é sustentado pelo poder da sua palavra.
E ao lermos as Escrituras, vemos repetidamente o poder da palavra de Deus. E o poder da palavra de Deus. Sou lembrado do segundo milagre no Evangelho de João, onde Jesus cura O filho do nobre está doente. Jesus está em Caná da Galileia, a 43 quilômetros de distância, em Cafarnaum. E Jesus fala uma palavra daqui, e o poder dessa palavra viaja até a casa daquele homem e levanta aquela criança doente. Eu me lembro na Bíblia, não apenas daquele caso específico, mas também quando Ezequiel estava no Vale dos Ossos Secos. E ele recebeu uma palavra do Senhor, e Deus disse a isso: fale a esses ossos secos e diga: assim diz o Senhor, colocarei fôlego dentro de você, e você se tornará um exército vivo. E aquilo que estava morto ao redor dele respondeu a palavra do Senhor. Por quê? É poder, é poder. Eu me lembro de Gênesis, e a NLT diz desta forma. Se você ler todo o livro de Gênesis, diz: e Deus disse, e aconteceu. E Deus disse. Ouça. E assim foi. É uma tradução fraca para você e eu, porque não falamos assim. Mas então Deus disse. E aconteceu. E Deus disse. E aconteceu. E Deus disse. E aconteceu. E Deus disse. E aconteceu. O que Deus está dizendo sobre a sua situação? Não são palavras de um mero homem. Estas são as palavras do Deus Todo-Poderoso. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela cumprirá o que me agrada e prosperará naquilo para que eu a enviei. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é vida. Lembro-me de Hebreus capítulo 11, versículo número 1. Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Pois por ela, pela fé, os anciãos obtiveram um bom testemunho. Não é isso que o capítulo trata? Olá? O capítulo inteiro 11 é sobre como este fez isso pela fé, e este fez isso pela fé, e este fez isso pela fé. Cada verso no capítulo, há este único verso estranho. Por fé, entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas de coisas visíveis. E de repente passamos de falar sobre como os anciãos obtiveram um bom testemunho para um exemplo após outro sobre como eles conseguiram esse bom testemunho. Um testemunho é quando você vê o que Deus disse, apesar da prova. Quando o que Deus disse realiza, apesar do que você vê com seus olhos naturais, isso é um testemunho. E o capítulo inteiro é sobre esses testemunhos. E bem no meio desses testemunhos está este versículo estranho que contém uma verdade espiritual, mas é que é bastante confuso. E pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. E automaticamente pensamos testemunho, testemunho, testemunho. Deus criou a terra com suas palavras. Não se confunda com o texto. Se isso estivesse falando sobre o mundo em que vivemos, a palavra seria mundo. Mundo em que vivemos. Se estivéssemos falando sobre o universo em que nosso mundo existe, a palavra seria cosmos, universo. Mas esta palavra é uma palavra muito específica na língua original. É A-I-N-O-S, ainos, e significa eras ou história que as pessoas viveram. Sobre o que é este capítulo? Testemunhos. Sobre como as pessoas viveram circunstâncias que parecem diferentes do que Deus disse. Mas adivinha o que eles fizeram? Eles usaram a palavra de Deus. E adivinha o que aconteceu com as circunstâncias que eles viveram? Através da história que viveram, foi alterado e mudado para se alinhar com a palavra de Deus. Você pode mudar a vida que está experimentando se colocar a palavra nela. Coloque a palavra nela. O efeito Lázaro. Nós aprender a não viver pelo que vemos, mas aprender a viver pelo que Deus diz. Finalmente, número 3 hoje, o efeito Lázaro é quando nos tornamos dispostos a seguir Cristo, apesar do custo. Amém. Eu não sei o que há sobre nós. Acho que somos cronicamente humanos. Temos essa condição muito ruim chamada de ser humano, onde realmente, quando se resume a isso, você e eu
fazemos um cálculo. Quando se trata dos mandamentos de Deus ou da palavra de Deus. E o cálculo é muito rápido. É quase subconsciente. É quase na velocidade da luz. E é assim que funciona. Eu tenho que verificar se isso vai ser conveniente. Eu tenho que verificar se isso vai ser confortável. E eu tenho que verificar qual vai ser o custo disso para mim. E colocamos essas três coisas neste cálculo. E fazemos este cálculo realmente rápido. E se o custo ou preço exceder nosso limite de dor, ou nosso limite de carne, dizemos não a Deus. Estou falando a verdade? Claro. Estou sendo honesto? Estou falando sobre você e eu ao mesmo tempo, certo? Todos nós fazemos isso em diferentes níveis e em diferentes espaços e vivemos nosso cristianismo baseado em um cálculo de como isso vai nos afetar. E há um grande problema com esse tipo de cristianismo, e é que não é cristianismo, simulation. E veja, a questão sobre Jesus é que Jesus é muito diferente dos vendedores de carros. Você não odeia ir à concessionária? Desculpe, se vocês vendem carros aqui, nós amamos vocês. E se vocês são honestos e não são como estou descrevendo, queremos ir até vocês e comprar um carro de vocês. Sempre há letras miúdas. Eu digo a eles assim que chego: olha, vou te dizer uma coisa. Se você me disser uma coisa e eu receber papelada dizendo outra, não importa se a diferença for de 25 centavos, eu estou fora. Simulation. Eu disse, apenas me diga diretamente. Você assiste aquelas propagandas, né? E eles falam que é por R$3,99. Em um mês, você poderia dirigir um Mercedes-Benz novo. Não, você não pode. Você não pode dirigir um Mercedes-Benz novo por R$3,99. Um mês. Eu prometo a você, você não pode. Porque há letras miúdas, certo? E as letras miúdas, todo o comercial é sobre como isso é legal, e isso é bonito, e aquilo é bonito. Mas então, nos últimos 5 segundos do comercial, certo, é tão rápido quanto eles conseguem dizer, você nem entende o que estão dizendo. E está em uma letra tão pequena que mesmo se você tiver um microscópio ou binóculos, você não consegue nem ler. E isso aparece rapidamente na tela, porque essa lei que eles têm que te contar, mas não precisam te contar de um jeito que você entenda. Certo, isso mesmo. Pequenas letras. Estou feliz que Jesus não é um Jesus de letras pequenas. Jesus não diz, siga-me, e você sabe, tudo será um mar de rosas. Ele disse, quem quiser ser meu discípulo deve pegar sua cruz todos os dias e seguir-me. Jesus disse, eu só quero que você saiba logo de cara, quero que você saiba antes mesmo de mergulhar nisso, que sim, as recompensas são ótimos, e sim, as consequências eternas são transformadoras e significativas, e sim, eu quero coisas boas para você, mas também preciso dizer desde já que você terá que pagar um preço para me seguir, terá que dizer não à sua carne, terá que dizer sim para mim, terá que fazer coisas que não são confortáveis nem convenientes e que lhe custam algo. E ainda assim nós calculamos. E então vem Deus, e aqui está o que Deus faz. Deus usa essas temporadas de nossas vidas para aprofundar o custo que estamos dispostos a pagar para seguir Cristo. Por quê? Você já notou que quando as coisas ficam ruins, nos tornamos mais santos? Posso falar com este grupo aqui? Já perceberam que quando as coisas ficam ruins, de repente encontramos a força de vontade para fazer? O que sabemos é certo? Oh meu Deus, de repente não tínhamos visto você na igreja em 3 meses, mas a vida piorou. De repente você sabe que deveria estar na casa de Deus. De repente agora você está orando de novo. Agora você está lendo sua Bíblia novamente. Agora de repente Deus é o primeiro nas suas finanças. Agora de repente você não está mais saindo no clube, não está bebendo e postando aquelas fotos bobas nas redes sociais. Você não está mais fumando maconha. Por quê? Porque você precisa de Deus. Simulation. Certo? Simulation. De repente você está disposto a pagar preços que não pagaria antes. O preço que você está disposto a pagar é